Olá, começa agora mais um Beneficência na TV. No programa de hoje, um bate-papo com o cardiologista Dr. Ricardo Vergara, que vai falar um pouquinho, será que os nossos sentimentos, as nossas emoções podem influenciar na saúde do nosso coração? Então, e também tem uma entrevista com o nosso presidente Ademir Pestana, que vai mostrar um pouquinho sobre as obras que estão sendo realizadas aqui para a entrega de novos leitos SUS e também dos centros de reabilitação para dependentes químicos. Então, olha, o programa está imperdível, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. Sabe aquela expressão que às vezes a gente usa? Ai, eu tô com o coraçãozinho apertado. Ai, meu coração tá pulando de alegria. Ai, meu coração tá doendo por causa às vezes de uma notícia triste que a gente recebeu. Mas afinal, essa expressão que a gente costuma usar, meu coração tá apertado, o coração tá doendo, meu coração tá feliz. Será que o emocional da gente afeta o nosso coração mesmo? Porque a gente usa essa metáfora, o sentido figurado, mas será que realmente as nossas emoções podem interferir no nosso coração? Sobre o assunto eu converso com ele, nosso cardiologista aqui da BN, Dr. Ricardo Vergara. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigado pelo convite. A gente usa muito essa expressão, né? Ai, eu tô com o coração apertado, meu coração tá doendo, porque às vezes você, terminou um relacionamento ou passou por uma perda muito grande, minha alma chora. Afinal, o nosso emocional, ele afeta o nosso coração, doutor? Então, Cris, ou é apenas uma metáfora? Não, na verdade, assim, faz sentido sim, tá? Cada vez mais estão fazendo estudos voltados para essa área dos sentimentos, das emoções, que antes era deixada até um pouquinho de lado. Antes o pessoal achava, não, isso daí é piti, algo do gênero, né? Sempre tem esses comentários, não, tô tendo uma crise. Mas cada vez mais eles estão conseguindo comprovar que realmente o nosso emocional afeta tanto o coração quanto os outros órgãos, tá? E de que maneira isso acontece? Quando a gente tem um sentimento, né, de um nervosismo muito intensificado, um sentimento de perda, como você falou, uma tristeza, uma ansiedade, a gente tem liberações hormonais no nosso organismo, tá? O nosso organismo ele não entende muito bem quando a gente tem um sentimento extremamente aflorado, extremamente intenso, tá? E ele acaba fazendo um entendimento como se a gente tivesse que fugir daquele sentimento. Né? Então ele entende como se a gente estivesse num momento de fuga, num momento de medo, né? de necessidade de fugir daquilo para não ser afetado. Então ele faz liberações hormonais no nosso organismo. Então a gente tem a liberação de adrenalina, a liberação de cortisol, e isso faz aquela sensaçãozinha que às vezes o pessoal fala, ai, estou sentindo meu coração bater, meu coração está batendo mais forte, minha mão está fria, minha mão está suando. Então, justamente isso. A liberação da adrenalina faz com que a gente aumente a frequência cardíaca, sinta, né, o coração bater, aumenta a força de contração, vamos dizer assim. Porque às vezes tem aquele sintoma, por exemplo, a pessoa toma um susto, o coração dá aquela disparada do susto, ai, meu coração disparou, tomei um susto. Ou, às vezes aquela pessoa apaixonada vai encontrar a pessoa, eu vejo o meu crush, sei lá, né? Meu coração dispara. E isso é a adrenalina que é disparada. Exatamente isso, Cris. Então essa liberação, essa descarga hormonal que a gente tem, é o que faz a gente ter essas sensações, né? Acelerar o coração quando a gente toma um susto. Isso é o nosso corpo preparando, corre, foge disso, foge que é um perigo, né? Então ele não entende muito bem quando a gente tem esses sentimentos abruptos e despeja esses hormônios no nosso organismo. Então isso faz com que a gente tenha todos esses efeitos sensoriais, tá? E realmente fizeram uma meta-análise. Eles pegaram 20 estudos voltados nessa parte de ansiedade e interações com o coração. E eles fizeram uma meta-análise que chegou a 250 mil pessoas, onde tiveram uma comprovação que a ansiedade ela tem um efeito maléfico, né, para o coração. Aumenta o risco de coronariopatia, enfim. E para algumas pessoas
que tem a predisponibilidade de arritmias, essa descarga adrenérgica pode fazer até uma arritmia, tá? Então a gente tem sim um efeito do sentimento, toda essa cascata em cima do coração. Assim como o oposto, a gente também tem o benefício, né? Então aquela pessoa que é calma, que faz as coisas com prazer, tem tranquilidade, ela faz uma descarga de serotonina normalmente, né? Isso melhora a qualidade do sono, melhora a qualidade dos sentimentos em geral, né? Então faz uma regulação sistêmica, isso é muito importante. Então cada vez mais a gente vem atuando aí com esse tratamento multidisciplinar, né? Eu acho que a grande evolução da medicina vai ser praticamente todas as áreas tendo esse tratamento, essa terapia multidisciplinar em cima dos órgãos, enfim. Agora, doutor, quando o senhor falou da ansiedade, como é que a gente sabe, a pessoa, ela consegue perceber, eu sou uma pessoa ansiosa? Tem o fator ansiedade fisiológico, né? A gente não tem muito controle sobre o sentimento. Claro, a gente vai fazer um curso que a gente sempre sonhou, a gente gera aquela ansiedade antes, a gente tem aquela vontade, mas todo o sentimento, ele tem que ser trabalhado, porque o excesso dele é patológico, assim como de todas as coisas. Então, o excesso da ansiedade, a dificuldade do controle desse sentimento, vai progredir com uma crise de ansiedade, uma descompensação sistêmica do fator emocional, né? É como eu falo, quem tem ansiedade, quem tem as crises de ansiedade, é como se colocasse um muro na frente do caminho. Então, todos os dias a gente tem que percorrer aquele caminho e, claro, todos os nossos caminhos têm obstáculos. A pessoa ela interpreta esse obstáculo como um muro, onde ela não consegue enxergar o outro lado. E aí ela começa a criar eventos e circunstâncias atrás daquele muro, né? Ela começa a criar terrores, medos atrás daquilo. E quando ela vai ver, aquilo não existe, só que ela já criou uma crise do futuro. O que vai acontecer amanhã? O amanhã não chegou, né? O importante é viver o hoje. O importante é viver o hoje. Então a gente tem que aprender realmente a controlar o nosso sentimento, a gente tem que ter válvulas de escape. Hoje a gente vive cada vez mais sob pressão, né, em todas as áreas. É como se cada vez mais a gente tivesse um fator de cobrança muito maior, né? A gente hoje olha no relógio e a gente fala, nossa, parece que o dia não tem 24 horas, parece que tem 3 horas e meia, né? A gente pisca e o dia acaba. Então a gente tem esse fator de cobrança. A gente tem que aprender a trabalhar com isso, a gente tem que aprender a ter válvula de escape, ter um controle emocional, né? Isso é extremamente importante. Hoje está muito comum a síndrome de burnout. E que é um esgotamento físico, esgotamento mental, uma série de coisas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ele fez uma listagem com as 10 principais profissões. Primeiro lugar são os profissionais da saúde. Equipe de enfermagem, médicos, todo mundo que trabalha na área de saúde. Em segundo veio o jornalista. Por coincidência veio o jornalista. Recentemente, olhando as suas redes sociais, eu vi que o senhor falou muito sobre a felicidade. Como é essa busca constante pela felicidade e até onde isso pode nos prejudicar? Olha, Cris, eu aprendi na dor, né? Vamos dizer assim. Quando eu me formei, logo no começo eu trabalhava muito, eu sempre fui assim, eu colocava uma meta, traçava uma meta, eu quero comprar o carro tal. E aí eu trabalhava até conseguir atingir aquela meta e aquilo, naquele momento parecia que, nossa, é a maior felicidade do mundo. Até que eu tive o Covid, então vocês acompanharam bem de perto toda essa. Só para relembrar quem está assistindo o programa hoje, o Dr. Vergara, ele teve Covid logo no início, ele precisou ficar internado e a filhinha dele estava para nascer, então assim, ele não pôde acompanhar, né, os últimos dias de gestação da esposa, muito menos o nascimento, então ele demorou um pouquinho para poder conhecer a filha, né? Vocês devem estar vendo algumas imagens até da entrevista que a gente fez, mas foi isso que aconteceu. Assim, foi algo, para mim foi um baque totalmente da realidade, assim, sabe?
eu descobri qual era o maior sonho da minha vida, a maior felicidade da minha vida e, ao mesmo tempo, no dia que seria programada a cesárea dela, eu acabei internando. E aí o meu pai e minha irmã fizeram a cesárea dela, a gente conseguiu estender um pouquinho ali, porque naquele dia, na verdade, no dia seguinte, eu internei de noite. Então, eu não sabia como interpretar aquilo. Eu internei, sendo que eu já estava fazendo o tratamento em domicílio, estava com oxigênio em casa, estava com tudo em casa, meus amigos indo na minha casa para fazer medicamento endovenoso, então praticamente eu estava internado. Mas teve um momento que não deu, eu estava piorando muito, eu precisava teoricamente de uma internação em UTI, eu pedi para eles não me deixarem na UTI por fator emocional. E aquele momento que eles deu um estalo, sabe? Eu tive que ressignificar para mim o que era felicidade. Então, eu entendi que felicidade não está nas coisas materiais. Felicidade não está em você comprar uma mansão. Felicidade não está em você andar com um carro de luxo. Felicidade não está... A felicidade, ela está no seu agradecimento. Ela está no seu fator de estar completo com o que você tem, com a sua família. A gente tem todos os dias a gente tem que acordar e agradecer que a gente ganhou mais um dia, que a gente tem mais uma oportunidade de abraçar nossos pais, abraçar nossa filha, fazer o que a gente ama. Então, isso fez uma mudança muito drástica na minha vida, Cris, para melhor, sabe? Tem males que vêm para bem. Então, eu acho que eu cresci muito com essa doença. Hoje, eu consigo entender muito mais o meu paciente que está internado num momento difícil, eu sei a vontade que ele tem de vencer aquilo, porque eu já passei por isso. Então, eu acho que isso somou demais para mim, né? Isso fez eu me aprofundar muito mais na medicina humanizada. Então, o fato de que aquele paciente que está ali, ele tem alguém que ama ele tem pessoas para amar. Então, todos esses fatores são o que levam à felicidade real, né? O sentimento, a gente está fazendo o que a gente gosta com as pessoas que a gente gosta. O sentimento de felicidade está na gratidão. Agradecer a Deus todos os dias pelo que você já tem, pelo que você já conquistou. E a oportunidade que Ele te dá todos os dias de você crescer mais, mas não crescimento financeiro, crescimento espiritual, mental, como pessoa, como ser humano. Então, essa é a real felicidade, sabe? Não é fácil, para mim não foi fácil encontrar. É um treinamento que as pessoas têm que fazer, né, doutor? Exatamente. Todos os dias a gente tem que lembrar, pensar, mentalizar e agradecer pela oportunidade que a gente está tendo. Acho que o fato da gente, depois de tudo isso que a gente passou, é uma pena que muitas pessoas não tenham aprendido, né? E aprenderam, na verdade, eu acho que desenvolver o lado mais negativo, aquele lado mais chato, sem empatia, sem pensar no próximo. A infelicidade, aquela tristeza, ela adoece o nosso coração. Adoece, Cris. Então, assim, a gente tem uma doença até, né, que é Takotsubo. A gente chama de Takotsubo porque ela foi descoberta no Japão. Takotsubo. Ela foi descoberta no Japão. Na verdade, é uma cardiopatia por estresse, por um fator emocional excedente. Tá? Ela faz uma disfunção e ela pode dar até uma dor característica, uma dor que a gente chama de dor anginosa, né? Que é uma diferenciação até com um infarto. Então a gente vai descobrir isso no cateterismo, quando a gente está fazendo os exames, enfim, mas no eco, no cateterismo. Mas existe sim, realmente, essa tristeza efetiva, essa depressão profunda pode sim gerar danos ao coração. O segredo para a felicidade é a gente agradecer. Acho que a gente tem que agradecer por estar vivo. É a primeira coisa, isso já tem que nos deixar feliz, né, doutor? Com certeza, Cris. E assim, uma dica que eu sempre dou, quando algum paciente meu fala que está muito triste, a gente tem que aprender a dar um passo para trás. Às vezes o muro não é alto, só que a gente está tão perto dele que a gente não consegue passar. Então, se a gente der um passo para trás e ressignificar os nossos problemas, às vezes a gente conseguindo, estendendo a perna, passar por aquele muro. Ou seja, você dá um passinho para trás para ter mais força para pular. Para você enxergar o problema real,
né? Às vezes a gente está tão perto que a gente não consegue ter a dimensão. Então dá um passo para trás, respira fundo, mantenha calma, tenta olhar com outros olhos o seu problema, que você vai conseguir passar por cima. Para o senhor, eu quero estar feliz hoje, então? Hoje a minha maior felicidade é estar com a minha filha, estar com a minha esposa, com os meus pais, minha família, independente de qualquer situação. Como é o nome da sua princesa? Alice. Alice, ela está com? Está com 2 anos e meio, um pouquinho mais. 2 anos e meio. Eu tive a oportunidade de conhecê-la no jogo lá do Novembro Azul. Terrível, ela né? estava correndo, a sua esposa correndo com ela, que ela queria entrar no campo também. Queria. Entrou no meio do tempo ali e não queria sair. Verdade. Doutor, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação e tá aí. Agradeça. Você já agradeceu hoje? Então, assim, aproveita que a gente vai dar um rápido intervalo, vai ali na sua janela, fecha os olhos, faz um pensamento a Deus e agradeça. O fato da gente estar vivo já tem que nos deixar felizes. Próximo bloco eu volto com mais Beneficência na TV. Até já. Estamos apresentando Beneficência na TV. HBP, Hospital Beneficência Portuguesa, 163 anos de amor à vida. Projetado para cuidar de você. Investimento em alta tecnologia, com aquisição de um moderno tomógrafo com inteligência artificial. Um novo pronto-socorro cardiológico 24 horas. Implantou unidades ambulatoriais e o pronto atendimento do Hospital do Coração. HBP, 163 anos de amor à vida. Um novo hospital projetado para cuidar da sua saúde. Com atendimento personalizado e humanizado, o serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa oferece um espaço de paz, tranquilidade e conforto. Velórios climatizados, livro de condolências digital e translado para outros estados. Disponíveis para seguradoras, convênios e particulares. Serviço de luto do Hospital Beneficência Portuguesa, tornando mais fácil o momento mais difícil. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. Bom, e 2023 começou e já tem notícia aqui, a Beneficência já tem novidade, quem vai contar pra gente é o nosso presidente Ademir Pestana. Presidente, parceria com a Prefeitura, que vai ser o novo núcleo NAPES aqui de Santos. Então, Cris, isso é um trabalho que a gente vem perseguindo há muitos anos, né? E felizmente agora, nesse esforço entre a Beneficência Portuguesa, né, e a Prefeitura, né, venho perseguindo isso aí há mais de 7 anos, né, para que Santos possa ter um núcleo de assistência psicossocial dentro de um padrão da cidade, porque a nossa cidade tem muita qualidade, a sua classificação mundial é muito marcante, vamos dizer assim, né? E Santos precisava ter um núcleo dessa especialidade de acordo com a cidade. Então eu posso falar para vocês aqui que essa parceria, Prefeitura, Beneficência Portuguesa, em ceder, em locar um espaço no nosso antigo núcleo infantil, né, que foi totalmente remodelado dentro das normas que a Organização Mundial da Saúde pede para esse tipo de atividade, né, está tudo dentro do que a lei determina. Então, nós podemos dizer que nós vamos ter aqui um núcleo de assistência psicossocial, um dos melhores do Brasil. Será em Santos, aqui na Beneficência Portuguesa. Isso é muito bom, porque a origem da Beneficência Portuguesa, né, é a mão amiga, é ajudar, é atender o SUS, e agora cedendo uma das alas, né, com o próprio apoio da própria Beneficência Portuguesa, para que essas pessoas possam ter essa qualidade de atendimento. Então é mais uma ação da Beneficência, mais uma ação da Prefeitura, né? O prefeito também se empenhou demais, o prefeito Rogério Santos, né, vem constantemente visitar as obras, acompanhar, está muito ansioso por isso, né? Então, um prefeito também que luta para a cidade. Então, a minha vontade como presidente da Beneficência, a vontade do prefeito, do secretário de saúde também, o doutor Cata Preta, levou a esse resultado. Então, ganha a cidade, ganha a Beneficência, ganha
as pessoas que necessitam, né, inclusive até dependência química e tal, são atendidos nesses núcleos, né, naquele momento de uma necessidade maior. Então é isso, Cris, a gente sempre buscando assim alta tecnologia, né, trazendo para a cidade vários equipamentos, mas também pensando naquele que precisa dessa assistência, né, de uma forma mais qualificada. Então é um grande passo para a Prefeitura e um grande passo para a Beneficência e para a nossa cidade também. Eu me sinto muito feliz por isso. E qual a previsão, presidente? A previsão era agora para o nosso aniversário da cidade, mas vai ficar para fevereiro, porque a obra, faltam jardins, falta a entrada da ambulância, alguns outros detalhes, né? Mais 2 consultórios médicos que precisou ser remodelados, então ficou para o prefeito ver a data que ele quer marcar, mas deve ser agora em fevereiro, o próximo mês a gente deve anunciar, a Benê não, o prefeito deve anunciar essa data que ele vai inaugurar esse equipamento. E também, aqui na Beneficência, uma outra parceria que é com a Faculdade Lusíadas, que é uma nova ala, que é o térreo D, que vai ser o mesmo estilo do primeiro D? Então, Cris, aí é outra história. Se nós formos buscar a história da própria Fundação Lusíadas, né, ela nasceu aqui, a ideia dentro da Beneficência Portuguesa, na época que o presidente era o Dr. Coelho, né? Então, ele que foi o fundador da Fundação Lusíadas, que sempre teve parceria com a Beneficência, teve um período que houve um afastamento, mas agora voltou assim como um casamento, vamos dizer assim. A Beneficência e a Fundação Lusíadas marcaram esse casamento, né? Então, nós cedemos também o térreo D, que é uma ala com 28 leitos, que está sendo totalmente remodelada dentro do padrão da Beneficência Portuguesa, né? A Fundação Lusíadas faz questão de fazer no padrão do nosso hospital, né? Se empenharam para isso e nós vamos abrir ali mais 28 leitos SUS, né? Mas com muita qualidade, climatizado, camas eletrônicas, enfim, uma ala como se fosse uma ala particular, mas essa ala será dedicada totalmente ao SUS. Isso graças à Fundação, ao presidente da Fundação, à diretoria da Fundação, que também em conjunto com a Beneficência a gente chegou a esse resultado. Então ali a Fundação, além de nos ajudar, porque os preceptores, os doutores, os professores da universidade é que vão dar essa assistência junto com os médicos residentes. Então é muita qualidade no SUS, né? Pela qualidade da Fundação Lusíadas e da própria Beneficência Portuguesa. Então são marcas aí que a gente já começa para o ano de 2023, né? Muita gente pessimista, mas a Beneficência é otimista, né? Procurando fazer o seu papel, né? Dar saúde ao município, para aqueles que têm plano de saúde e para aqueles que não têm, que precisem ser atendidos de uma forma digna, entendeu, Cris? E aí continuamos o nosso novo planejamento, né? A Câmara Federal toma posse agora dia 1º também, temos lá representante, o deputado Paulo Alexandre, temos lá a Rosana também, temos outros deputados de São Paulo também, que vamos fazer uma visita através de novas verbas para buscar mais equipamentos, quem sabe tentar buscar lá um novo acelerador linear, que nós temos, como eu já falei, essa Casa Mata também, isso é uma luta há muitos anos que você acompanha. Mas a gente vai continuar neste caminho, né, de trazer sempre o melhor para a cidade. Eu estou aqui no pronto-socorro do HBP, ao meu lado a doutora Regiane Freitas, que é a coordenadora do PS, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas doenças do verão, né? Quais são os principais casos, porque com esse tempo todo de calor vem aumentando o número de pessoas com diarreias. É isso, doutora? Sim, diarreia e vômito, né? A gente notou, principalmente depois das festas do final do ano, quando começou novamente a esquentar, porque choveu muito no começo do ano, então a temperatura ficou mais amena. Agora, com o calor, aumentou bastante. Juntou com os casos de gripe, de Covid, de resfriado, mas o que se destaca agora é a diarreia e o vômito.
E aí, a pessoa está com essa diarreia, como que ela é? Porque acaba sendo um vírus também, né? Sim. São as famosas viroses que... você está com uma virose. E o que ela pode trazer de consequência? E quais são os sintomas além da diarreia, doutora? Então, suspeita-se que esses surtos que a gente tem tido de diarreia sejam causados por norovírus, que é uma categoria de vírus diferente do rotavírus. É uma categoria que vem surgindo de uns anos para cá. Ele costuma dar vômito, na maioria dos casos, muita diarreia líquida abundante e pouca febre. Tá? Então, febre não é um sintoma comum. Pode acontecer dependendo do estado do indivíduo, né? Uma coisa individual, mas normalmente não febre. Então, assim, os cuidados no início dieta, cuidados de higiene para evitar a transmissão, porque também é um vírus que se transmite muito rápido, principalmente em ambientes que circulam muitas pessoas, shopping, navio, praia. Então, assim, ter o cuidado de estar lavando a mão, de higienizar os alimentos e hidratar muito, né? Manter a hidratação em dia e a dieta. Raramente é necessário que se recorra a antibióticos, a não ser em casos mais graves, né? Não é nem recomendado, só mesmo depois de uma avaliação médica. E, assim, normalmente esses casos se resolvem bem com essas medidas. Quando o paciente está vomitando muito e o vômito impede que ele absorva o alimento, que ele se hidrate adequadamente, que ele ingira o antiemético, aí procurar o pronto-socorro é fundamental para cortar esse ciclo do vômito e para hidratar também. Então, um outro problema típico de verão é a insolação, doutora. Na maioria das vezes as pessoas não tomam os devidos cuidados. A gente que vai à praia vê crianças pequenas, muito pequenas, expostas ao sol, que é uma temeridade, né? Porque não é só, mas está embaixo do guarda-sol. Está embaixo do guarda-sol, está sujeito ao calor que reflete da areia, está sujeito ao mormaço, à alta temperatura. Então as crianças têm que ter muito cuidado, elas ficam muito tempo na água e o fato de você estar molhado dá uma falsa sensação de que você está protegido, porque você não sente o sol queimar. E aí chega no fim do dia, o pronto-socorro começa a sentir aquele fluxo de gente com vômito, com diarreia, aí sim com febre, por conta da falta de cuidado na exposição solar. Doutora, a desidratação, ela costuma dar algum sintoma? Para que a Sim. pessoa perceba que pode ser uma desidratação? Dor de cabeça, tontura, enjoo, dor no corpo, fraqueza. Nos idosos e nas crianças, uma certa letargia, assim, a pessoa fica sonolenta demais. Os idosos costumam ficar confusos, né? Às vezes começam a falar coisas desconexas. A desidratação no idoso, principalmente, é um quadro bem preocupante. Daí, nosso programa chegou ao final, espero que você tenha gostado e se você quiser rever essa matéria ou acessar mais informações aqui sobre a Beneficência Portuguesa, é só acessar as nossas redes sociais, os endereços estão aparecendo no seu vídeo. E na próxima semana, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário, a gente tem um encontro para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.